pessoal, mais uma vez aí agradecendo a todos e a todas que estão acompanhando aí as nossas videoaulas técnicas. E nessa videoaula técnica eu gostaria de falar com vocês sobre o Tinkercad. O Tinkercad é um aplicativo web gratuito para projetos 3D, eletrônica e codificação utilizado por mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. O Tinkercad é disponibilizado pela Autodesk. A Autodesk é líder global em tecnologia de projetos e criação, tendo experiência em arquitetura, engenharia, construção, projetos, manufatura e entretenimento. Os aplicativos desenvolvidos pela Autodesk são o AutoCAD, o Revit, Civil, Inventor, 3D Max, Maya, Eagle, entre outros. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós estamos no site do aplicativo, né, tinkercad.com. Existem duas possibilidades para poder fazer a utilização deste aplicativo. Um é para quem já tem o cadastro na Autodesk ou já tem o cadastro na plataforma, então basta fazer o login. Para aqueles que ainda não têm cadastro na Autodesk e não têm cadastro na plataforma, é necessário então fazer a inscrição. Então clicando aqui em inscrever-se, né, nós temos três possibilidades. Os educadores, né, que vão utilizar a plataforma para disponibilizar recursos para os seus alunos, então faz a inscrição utilizando esse botão em azul. Para os alunos que vão simplesmente entrar em uma turma, basta então criar o cadastro aqui utilizando esse botão verde. E ainda existe a possibilidade de criar uma conta, né, uma terceira possibilidade de criação de conta, que é criar uma conta pessoal, certo? No meu caso, eu criei uma conta pessoal. Feito isso, basta a gente então fazer o login no site, né? Já que você tem uma conta criada, basta então fazer esse login para poder então utilizar o aplicativo. Bom, pessoal, aqui já estando logado na plataforma, né? No meu caso aqui já vai aparecer alguns projetos, né? Nos quais eu já estava trabalhando, né? No caso de vocês aí, se for uma conta nova, não deve ter nenhum projeto, logicamente, deve estar em branco essa parte. Ok? Então a gente tem que criar um projeto, né? Então nesse caso aqui, a ideia é apresentar a simulação de um circuito elétrico utilizando aí um multímetro, uma fonte de alimentação, né? E resistores. Então nós vamos vir aqui em projetos, certo? Além de, logicamente, simular circuitos elétricos, né? A gente tem a possibilidade de criar projetos em 3D, né? Então a gente tem a parte estrutural, né? dos protótipos, a parte de eletroeletrônica, né? Além de programação. Essa programação pode ser feita em cima da plataforma Arduino, tá? Então dá para fazer uns projetos interessantes aí. E a outra parte, que é blocos de códigos, né? Que é possível você utilizar a programação utilizando blocos, ao invés de utilizar texto estruturado, né? Então é interessante essa programação utilizando esses blocos aqui também. Em conjunto, né, com essa programação, a gente utiliza os desenhos em 3D. É bem interessante a proposta, né, desses blocos de código. Como aqui a minha área é um pouco mais voltada para eletroeletrônica e programação, robótica, automação, então a gente acaba ficando mais aqui na parte de elétrica, né? Bom, então aqui no caso, né, depois de clicado em projetos, nós vamos vir aqui em novo. Ele pergunta, né, se é para criar um projeto em 3D, um circuito ou blocos de código. Nós vamos criar circuito. Uma vez clicado em circuito, né, ele vai abrir a interface para a gente utilizar, né? A interface é muito simples aqui, no caso, né? Ele vai simular mesmo um ambiente de um laboratório, né, de eletrônica, no qual a gente vai utilizar protoboards, né, fonte de alimentação, resistores para poder montar os nossos circuitos, né? Então, neste caso aqui, eu vou montar um circuito base, né, um circuito elétrico, utilizando aí os principais recursos que a gente tem. Então, um dos recursos que a gente tem aí é a placa, né, protoboard. Para a gente arrastar a placa de protoboard para cá, a gente clica nela, né, só dá um clique, pode soltar o botão e aí arrastar ela aqui para a interface. Dá mais um clique, ela vai ficar aqui na tela, certo? O componente, né, que vou fazer aqui com vocês, uma simulação simples, né, só para começar a entender a ferramenta, é o resistor. Então, um clique também, arrasta ele aqui para o protoboard. Para poder fazer
organizar, né, no protoboard aqui os componentes, por exemplo, a gente tem a opção de rotacionar utilizando a tecla R, ou ainda, né, utilizar a opção de rotacionar aqui em cima na barra de ferramentas. Uma vez clicado no componente, é possível trocar o valor dele, né? Então aqui no caso de resistências, né, a gente tem aqui as unidades, certo? E o valor. O componente selecionado, ele pode ser copiado e colado, né? Então utilizando Ctrl C e Ctrl V, a gente consegue realizar, né, a cópia destes componentes. Para poder fazer, mover, né, o componente, basta clicar nele, segurar e arrastar e colocá-lo na posição desejada. Lembrando, né, que no protoboard, as linhas, né, nós temos aqui separadas, indicadas pelo mais e pelo menos. Se eu levar o potencial para qualquer um destes furos aqui na placa, todos eles terão o mesmo potencial. Isso serve para essa linha negativa e para essa linha positiva. E aqui embaixo a mesma coisa. Então é comum, né, a gente fazer, jumpear esse negativo com o negativo aqui de baixo e o positivo com o positivo ali de cima. Isso facilita na hora de pegar os barramentos, né? Para poder fazer isso, a gente tem que, logicamente, criar uma fiação. Essa fiação a gente pode utilizar ela aqui de cima. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a cor vermelha. Um clique ele vai abrir essa opção, outro clique ele seleciona a cor. Um clique para começar um fio, mais um clique para girar e outro clique para ele girar novamente. Se o fio ficou torto, é possível, né, pegar ele nestes pontos aqui, ó, em específico, e ajustar a fiação. Ok? Da mesma forma, a gente pode pegar aqui a cor preta e fazer a ligação, fazer o jumper, né, das linhas que vão ter o referencial de 0 volts aí. Ok? Bom, feito isso, a gente precisa então agora de uma fonte de alimentação, por exemplo, né? Então aqui, a fonte de alimentação, se a gente digitar fonte, ele consegue encontrar uma fonte aqui pra gente, ó. Então um clique, a gente arrasta ela para cá, não precisa ficar segurando o botão do mouse, mais um clique, aí ela solta aqui na tela. Para poder fazer a ligação, novamente, né, vou ligar o negativo da fonte ao barramento negativo aqui. Fiação não ficou retinha, né? É possível ajustá-la depois clicando nestes pontos que ela vai disponibilizar aqui. Para que não ocorra mudança da cor, né, de um fio, ele não pode estar selecionado. Se ele estiver selecionado, ao mudar a cor aqui em cima, ele muda a cor da fiação. Ligando aqui o vermelho. Pronto, nós temos então agora os barramentos, né, de positivo e negativo, ou de referencial zero. Neste caso da fonte, quando nós clicamos nela, ela abre a opção aqui, né, de tensão e corrente. Neste caso, a fonte está ajustada para 5 volts e uma corrente máxima de 5 ampere. Ok? Corrente de 5 ampere vai fazer ligar, né, a proteção aqui da fonte, indicando que ela está na corrente máxima dela. Bom, agora a gente precisa, né, realizar a medição destes componentes. Então a gente vai buscar aqui uma ferramenta que é o multímetro. Então a gente pode digitar multi, ele já vai trazer aqui para a gente o multímetro. Esse é o multímetro. O multímetro ele tem 3 opções para poder fazer medição de grandezas. Ele pode medir tensão, ele pode medir corrente, e ele pode medir resistência. Neste caso aqui, nós vamos estar medindo tensão e corrente. Ok? Então nós vamos utilizar dois dispositivos para poder medir os valores das grandezas que a gente quer aqui. Então o primeiro vai medir a tensão, que é esse que eu já copiei, e um outro vai medir a corrente elétrica. Esse aqui vou deixar para a corrente. Então nós vamos mudar a grandeza que ele vai medir.
Para utilizar o amperímetro, né, o amperímetro ele deve estar ligado em série com o circuito. Então, nós vamos fazer ele trabalhar desta forma aqui, ó. Vamos pegar o positivo da fonte, certo? Ele vem aqui no amperímetro, e o amperímetro vai vir aqui no nosso circuito. E o voltímetro, eu vou usar o voltímetro para medir a tensão na carga. Como as cargas são iguais, então eu posso medir a tensão na segunda carga, que é o nosso resistor. Ok? Bom, o amperímetro ele precisa ficar em série com o circuito e o voltímetro ele precisa ficar em paralelo com o dispositivo ou componente que vai ser medida a tensão, ok? E a gente precisa fechar esse circuito aqui, né? Então, para fechar esse circuito, a gente precisa então levar uma alimentação de 0 volt aqui para ele. Então, o que foi feito aqui? Ó? Eu jogo para a próxima coluna, né? E dessa coluna eu venho aqui na referencial de 0 volts, certo? E aí eu consigo então fechar o circuito elétrico. Para fazer a simulação, né, verificar se está tudo ok, a gente clica aqui em cima, né, em iniciar simulação, certo? Então neste caso aqui, o que está acontecendo, né? Nós temos uma fonte de 5 volts fornecendo uma corrente de 2,5 mA. Da mesma forma, eu tenho um outro equipamento, né, um equipamento de medição, o amperímetro, que está me indicando 2,5 mA, ou seja, está conferindo com a corrente que a fonte está me fornecendo. E do outro lado, né, a gente tem o multímetro medindo tensão elétrica, né? Neste caso, ele está em paralelo com o resistor, e aí ele então consegue fazer essa medição para a gente aqui de tensão, ok? Então, esse aqui é um circuito, né, no qual a gente tem dois resistores idênticos, né? Por ser dois resistores idênticos, então ocorre uma divisão de tensão de forma igual, né? Se eu fazer uma alteração nos valores dos resistores, estes valores vão, logicamente, modificar. Então, por exemplo, se eu pegar esse resistor aqui e modificar o valor dele para 2 kΩ, por exemplo, né, já ocorreu uma modificação, ok? Neste caso, né, esse resistor aqui é de 1,67 e esse resistor aqui foi 2 kΩ. Então, a tensão em cima desse resistor de 2 kΩ vai ser maior, logicamente, do que a tensão que está no resistor com valor menor, ok? Bom, pessoal, então isso aqui é a nossa introdução, né, aqui do Tinkercad. Nós vamos estar desenvolvendo aí outras videoaulas, mas isso aqui seria então a introdução para utilizar a ferramenta, né? Uma ferramenta bem interessante para prototipagem, tanto parte estrutural quanto parte de circuitos elétricos e eletrônicos, programação utilizando Arduino, né? Conforme mostrado anteriormente. Então aí, à medida que a gente vai avançando, né, a gente vai disponibilizando então aí outros circuitos, né? Então, agradecendo aí a todos que ainda estão acompanhando a gente aí com as nossas videoaulas técnicas.